Olá, pessoal. Essa semana eu não dormi bem, porque meu filho teve uma crise de asma muito forte. Quem tem filho com asma, sabe o que a gente sofre quando a respiração falta. E aquela noite longa me fez pensar sobre quem é que descobriu a bênção do broncodilatador. E como a noite foi longa, eu me pus a pesquisar. E, na verdade, não foi um cara, foram 5 caras. O primeiro americano, lá em 1895, descobriu que era extraído do fígado uma molécula, um agente que tinha certo princípio ativo. Um outro, na Alemanha, fazia o mesmo trabalho de pesquisa e conseguiu isolar essa molécula, chamada epifedrina. Um austríaco, ao mesmo tempo, também desenvolvia em seu laboratório e conseguiu dar um pouco mais de velocidade ao processo de extração que um japonês chamado Takamine, lembro do nome porque é o nome do nosso violão, né? Conseguiu fazer uma extração do rim de um animal e então descobriu a tal AD, que vem do ad renalis. E o nome da epifedrina passou a se chamar, então, o que todos nós hoje conhecemos como adrenalina. E a adrenalina é o princípio ativo que salvou meu filho. E eu fiquei pensando, 5 caras em lugares diferentes do mundo, trabalhando de forma isolada. Naquela época não tinha internet, evidentemente, os caras não trocavam. Tinha uma vez por ano algum simpósio em que eles se encontravam e trocavam ideias. Conseguiram desenvolver algo nos seus laboratórios, sozinhos, trabalhando à noite, sem conhecimento, equipamento difícil, produzir algo que hoje salva a vida de tantas pessoas. E naquela mesma semana, evidentemente fiquei impressionado com isso e, sentei no cantinho e prestei uma homenagem, quase que uma prece, para esses 5 caras que eu considero heróis. E fui dormir. Dias depois, lendo um livro chamado Rework, Reinvente a Sua Empresa, um título infeliz no Brasil, o cara dizia o seguinte, tem que ficar na marca, né? O cara dizia o seguinte, o verdadeiro super-herói, os workaholics não são super-heróis. O verdadeiro super-herói já está em casa porque descobriu uma maneira de fazer a coisa mais rápida. E eu, fiquei pensando nisso. Então, todos aqueles 5 caras não são o japonês Takamine. O japonês Takamine ficou tão... os japoneses ficaram tão agradecidos com o Takamine que o imperador, daquela época, não lembro o nome, fez uma réplica da mansão onde ele morava e fez ser transportado por um navio para os Estados Unidos para montar essa mesma réplica para que o Takamine pudesse morar nos Estados Unidos. Imagine a dimensão que esse cara teve e tem até hoje. E aí, não são heróis. Conectei imediatamente com uma pesquisa que eu li do Gallup, feita em 142 países, em 2012, que dizia o seguinte, só 14% das pessoas estão engajadas no seu trabalho. Ou seja, lá na tua empresa, 14% das pessoas, se tiver 100, só 14 estão engajadas com aquilo que estão fazendo. 63 estão ali e outros 23%, não sei se fecha a conta, estão ativamente desengajadas. Ou significa, estão até trabalhando contra e sabotando a empresa onde estão trabalhando.
Os caras têm motivos de sobra, né? Afinal, trabalham pra caramba, não tem tempo, a internet respondendo e-mail de casa, o que traz uma síndrome que os caras já batizaram lá na década de 60, que eu achei que era burnout, mas não, é burnout, de queimar completamente, a mufa. Já foi diagnosticada como uma doença. Doença proveniente do estresse físico, mental, relacionado com o trabalho. Deixa eu pegar minhas anotações. Não tenho apresentação. Meu storytelling. Evidentemente que isso traz ao tempo de hoje uma série de tendências que a gente tem aí, que a Thaís citou algumas agora, multitasking, fazer várias alt-tab, várias abas abertas, fazendo mil coisas no celular ao mesmo tempo. Quiet bliss, um movimento de desaceleração. FOMO, fear of missing out, medo de perder alguma coisa. No register, né? O Marcos mostrou aquela imagem lá do Papa, né? Quer dizer, vamos registrar menos, vamos aproveitar mais. Digital detox, o próprio nome já diz. Quer dizer, uma série de movimentos que vêm para tentar conter esse movimento que leva as pessoas a burnout. E a economia, evidentemente, já deu um jeito de se posicionar. A economia compartilhada. Bom, se você quer desacelerar, meu amigo, nós temos algo para te oferecer. Se você não quer ter posse, nós te oferecemos o acesso somente. A Thaís mencionou aqui Airbnb, a gente pode citar vários outros. Inclusive o coworking, onde estamos, o nosso coworking, que está aqui nos oferecendo esse espaço super legal. Esse acesso e a não posse, cujo nosso deplorável presidente do Congresso cunhou a frase usufrutuários essa semana, usufrutuários, né? Seria bem aplicada ao que a gente está vivendo, né? Infelizmente, o cara fez essa... e eu sou um cara de fazer conexões, fiz uma conexão com o Bauman, que trabalha exatamente isso, né? Zygmunt Bauman, que em 2004 lançou um livro chamado Sociedade Líquida, onde ele fala sobre as pessoas estão deixando de ter relacionamentos para ter conexões. E o que significa isso, filha? Minha filha está ali, que legal. Que as pessoas, disse Bauman, estão vivendo um estado de conexão, de condição líquida. Ou seja, a gente até faz um laço, mas é um laço frouxamente apertado, para que a gente possa desamarrar sem muitas delongas quando o cenário mudar um pouquinho. Então, não é? A gente tem a tentação da paixão, mas a tentação de escapar logo dela ao mesmo tempo. A gente não lida muito bem com pressão, a gente não lida muito bem com o risco nessa condição líquida. A gente quer manter a possibilidade de ter uma vida plena, mas sem correr perigo, sem ter que suportar algo que a gente não esteja apto para vivenciar. Essa condição líquida que Bauman faz a gente refletir, eu confrontei, quando me foi dada
essa... E eu faço isso no meu trabalho também, direto, com o trabalho. Ou seja, essa condição líquida, como essa condição líquida, me perdoem o trocadilho, respinga no nosso trabalho? Será que esse contexto que a gente está vivendo, se a gente vai conseguir prosperar num contexto que nem esse, onde a gente não tem um comprometimento, um compromisso mútuo? Uma pesquisa de Harvard mostrou o seguinte: os caras dentro das empresas querem um monte de coisa, mas 3 principais. Primeira, querem ser valorizados como profissionais e, como profissionais valorizados, participar das decisões da empresa. Dar o seu palpite, dizer o que eles acham. Legal. A segunda é ter mais tempo livre. Trabalhar menos. Ter mais intervalos. Não trabalhar no final de semana. Ter mais férias. A terceira é ter mais foco. No multitasking. Monotasking. Fazer uma coisa de cada vez. Tem outras coisas, mas principalmente essas. Do outro lado, nós temos o empresário. Muita gente é bem isso aí mesmo. Do outro lado, então, nós temos o empresário. O empresário que tem medo de perder produtividade, o empresário que está lidando nesse momento com recessão, o empresário que está vivendo uma crise de confiança. Como é que eu faço, como é que eu dou mais tempo livre, por exemplo, e não dou supervisão, não boto supervisão em cima do cara, o cara não vai fazer. Se eu der home office para o cara, pá! Como é que eu vou garantir a produtividade dele? Então, nós temos 2 lados. O lado de uma empresa que tem um chefe autoritário, que não dá muita moleza. Do outro lado, um cara que quer participar mais das decisões. E no meio, o que a gente tem? Ok, bicho. Vamos assumir um compromisso? Você participa mais das decisões? E a gente compartilha o risco das consequências dessas decisões? Está bem para você? Bom, assumimos um compromisso mútuo. Você quer mais tempo livre? Eu quero mais produtividade. Ok. Você tem responsabilidade sobre a autogestão do seu tempo? Você é capaz de me entregar aquilo que a gente combinar no tempo, na qualidade que a gente combina? Se a gente tem esse compromisso mútuo, é capaz da gente prosperar. Se de um lado tem o cara que quer monotasking, uma coisa de cada vez, do outro lado tem o cara que está sofrendo a pressão da competitividade, a pressão do cliente, o compromisso com o cliente. Então, será que eu posso chegar num ponto em que nós temos o compromisso de você não pular fora? Se passar um outro carinha e você ficar apaixonado por ele, Deus me livre se for da concorrência? Será que você fica na minha empresa se eu dedicar a treinamento, mandar você para Nova York participar de uma feira? Então, quando eu fico pensando nessa condição líquida e trago ela para o campo do trabalho e não no campo pessoal, que é onde Bauman se restringiu, mas é evidente que nesse aspecto é transbordante, eu fico pensando como é que a gente pode
estabelecer esses compromissos no trabalho. Porque a gente tem muito espaço hoje para malandragem, muito espaço para ninguém que não quer trabalhar. Do outro lado, a empresa com uma crise de confiança enorme, não sabendo se pode confiar, se pode retirar a supervisão. Eu não tenho muita resposta para isso, aliás, eu não tenho uma resposta para isso. Eu só posso dizer o seguinte, eu trabalho com empreendedores. Os empreendedores hoje, metade das empresas, um pouco mais da metade das empresas que nascem nesse país, morrem em 4 anos. É 4 aninhos. Em outros países é até mais rápido. Dessas empresas que permanecem, pesquisa do Sebrae mostra o seguinte: bicho, o que tu teve que fazer para sobreviver? Primeira coisa, trabalhei pra cacete. Não tem horário livre. Segunda coisa, persistência. Terceira coisa, fé na minha capacidade. Esses caras, os empreendedores, que não são mais funcionários, mas que possivelmente foram funcionários e saíram para empreender seu próprio negócio, já sacaram que para eu ficar vivo nesse mercado, eu vou ter que suar. Buenas. Então, se a gente quer um propósito das empresas, eu quero trabalhar numa empresa que me aponte um caminho que tenha a ver com o que eu quero desenvolver, seja legal, eu também tenho que pensar no meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu acho que o propósito das empresas cada vez mais é ter um olho no lucro e ter um olho no desenvolvimento de serviços, de produtos que tragam um desenvolvimento de riqueza sustentável para a sociedade real. Se você vai ler Sartre, desde Sartre a Cabala, alguns deles vão apontar esse caminho. Mas e qual é o meu propósito pessoal? Dentro dessa condição líquida, eu falava agora no almoço com a Débora, é tudo eu, o meu. Não há realização que seja apenas individual. A realização, depois que a gente chega numa idade, a gente tem certeza que ela só acontece quando ela é dirigida para a satisfação do outro, para fazer um outro se sentir melhor. Então, se a gente busca um propósito na empresa, que a empresa faça algum produto, algum serviço que traga engrandecimento, que traga riqueza para a sociedade, é justificável que eu tenha como propósito pessoal também o de não apenas ter algo que interesse a mim, mas que eu faça algo que interesse aos outros. E foi isso que eu pensei nessa noite longa, pesquisando sobre os caras que desenvolveram o broncodilatador, a bombinha. Para mim, sim, esses caras continuam sendo heróis. Talvez ser herói não esteja associado a trabalhar muito. É evidente que a gente tem que ter espaços para o descanso. Eu gosto muito de Isaac Newton, li toda a obra dele. Ele é o pai da ciência. E todos nós sabemos aqui que uma das suas maiores
descobertas não aconteceu quando ele estava trabalhando, quando ele estava dormindo, diz a fábula, né? Caiu a maçã lá. Mas, em todos eles, havia esse propósito. Havia esse propósito de, não sou só eu. Tem gente precisando daquilo que eu sei. Tem gente precisando daquele trabalho que eu sei fazer, que eu domino. E eu não preciso citar somente os caras que inventaram a bombinha. Eu posso chamar também o piloto do avião, que trouxe nosso colega de São Paulo até aqui, e o avião não caiu. Eu posso citar o cara que está fazendo a nossa internet funcionar. Eu posso citar o cirurgião que não corta a veia errada e não nos mata. Esses pequenos ou grandes heróis anônimos, que a gente nem sabe quem são, mas que fazem a gente ficar vivo, pensando e estar aqui refletindo sobre o que é trabalho. Todos eles têm um propósito. E caras que nem esses, que não renunciaram ao dever de salvar meu filho, eu considero, sim, heróis, super-heróis, e é eles que eu entendo que vão construir o futuro do nosso trabalho. Muito obrigado.